Bom dia, galera! Começamos nosso curso online. Primeira aula, área de superfície. Vamos ver como calcular a área de uma parte de superfície. No caso mais simples, superfície dada com uma coordenada em função de outros dois. Nesse caso, z é igual à função f de x e y. Então, nós vemos aqui, nessa figura, nossa superfície, essa parte aqui, que nós notamos esse. Então, esse a gente vai usar tanto para a superfície, tanto para a área dela. A maior parte do curso vai ser a área da superfície. Como é que calcular a área da superfície? Nós vamos aproximar pequenos pedaços dessa superfície com paralelogramos paralelos, quer dizer, tangenciais à superfície. Como aqui nesse caso, nós temos esse paralelogramo aqui. Um paralelogramo tangencial à superfície pode ser criado usando dois vetores, nesse caso nx e ny, tangenciais à superfície, não um ponto. Por exemplo, esse ponto aqui. Se o paralelogramo é bastante pequeno, esse paralelogramo aproxima uma área de superfície abaixo dele. Quer dizer, se nós pegamos uma normal, a superfície n perpendicular a esse ponto, olhamos de cima do normal para baixo, a área debaixo do paralelogramo na superfície é aproximada com a área desse paralelogramo quando ele é pequeno. Então, essa é a ideia. Quebramos a superfície em pequenos pedaços, aproximamos cada pedaço com um paralelogramo, e a área de paralelogramo é produto vetorial de dois vetores da base. E esse aqui, nx e ny. O módulo desse produto vetorial é a área desse paralelogramo. Então, essa é a ideia que a gente vai usar. No geral, qualquer dois vetores não paralelos tangenciais à superfície podem servir para esse tipo de cálculo. No geral, podem ser dois vetores n1 e n2. E a área do paralelogramo desses vetores é o módulo do produto vetorial desses vetores aqui. Então, essa área a gente anota 10. Quando o comprimento desses vetores são pequeno, nós podemos aproximar a área de superfície com a área desse paralelogramo, certo? Quando a superfície é dada como z função do x e y, nós podemos achar dois vetores tangenciais da superfície do seguinte modo. Nós vamos, por exemplo, mudar uma coordenada x. E se nós irmos na superfície mudando a coordenada x, nós percorreremos um caminho, certo? Um pequeno caminho desse pode ser calculado como variação do R, vetor do ponto na superfície, quando varia x. Então, derivada parcial multiplicada por delta x. Esse é o pequeno vetor nx, certo? O mesmo a gente pode fazer para a variável y, calcular o pequeno vetor ny. E o produto vetorial deles é o vetor normal à superfície. O módulo desse vetor normal é, na verdade, a área desse paralelogramo. Então, nós aproximamos a área da uma pequena parte da superfície com esse paralelogramo ds. É só fazer o produto vetorial, a gente sabe como fazer, e esse é o resultado. O módulo dele, é só pegar componentes em quadrado, somar e pegar raiz quadrada. Então, quando dx e dy positivos, nós temos dx e dy aqui, eles foram tirados do módulo, certo? Eles estão aqui. E como é que calcula a área total? Nós precisamos somar essas áreas quando essas dx e dy vão para o zero. Quer dizer, nós vamos ter uma integral sobre um domínio D de variação desses parâmetros. Então, nossa superfície, essa parte aqui, certo? Como ela é definida? Nós temos dois parâmetros x e y. Esses parâmetros definem parte da superfície. Quer dizer, tem um domínio no plano x e y, D, onde variam x e y correspondentes a essa parte da superfície. Então, nós temos essa integral, fórmula 3, para calcular a área da superfície. No caso, quando a superfície é dada nessa
forma z igual a f do x e y. Certo? Vamos calcular um exemplo. Exemplo muito simples. Vamos pegar um plano 2x mais 3y mais z igual a 1. E esse plano a gente vai cortar com planos das coordenadas. Por exemplo, pegando xz, yz e xy. Esses três planos cortam o nosso plano. E o que aparece é um triângulo com esses pontos aqui. Então, como é que achar, por exemplo, esse ponto? Esse ponto onde nosso plano passa o eixo z, quando x e y igual a 0. Então, nós temos z igual a 1. Para x temos 1 sobre 2, para y 1 sobre 3. Então, juntando esses três pontos, nós temos um triângulo, é parte da nossa superfície, cuja área precisa calcular. Bom, se usar a coordenada x e y, um domínio D vai ser esse triângulo aqui, exatamente, quer dizer, a sombra desse triângulo no plano x e y. Certo? Então, esse domínio tem x e y. Se nós pegamos x primeiro, ele varia de 0 a 1 sobre 2. E como que varia y? Bom, se pegar um x aqui, traçar uma linha paralela ao eixo x, nós temos um pequeno intervalo do y. E o máximo do y exatamente nessa linha. Essa linha é o z igual a 0. Então, z igual a 0, nós temos 2x mais 3y igual a 1. Então, y igual a 1 menos 2x sobre 3. Então, o máximo do y é esse aqui, o mínimo é 0. Então, nosso domínio é dado com essas duas inigualidades. E agora, só calcular derivadas, usando a fórmula, e calcular a integral duplo. Nesse caso, o primeiro a gente pode integrar sobre x, porque y depende do x, o limite dele. Depois calcular, quer dizer, o inverso. Escrever a integral nessa forma, né? Primeiro x, depois y. Calcular primeiro y, depois x. E isso é. E o resultado é fácil obter, é só calcular integral, né? Quer dizer, integral linear. Né? Aqui é uma constante, raiz quadrada de 14. Tudo bem, vamos ver um exemplo um pouco mais complicado. Exemplo 2. Nesse caso, superfície vai ser um paraboloide, essa parte aqui, esse desenho, dentro de um cilindro. Essa parte do cilindro. Então, o que é paraboloide? É uma função z igual a x quadrado menos y quadrado. Certo? Se colocar y igual a 0, nós temos uma parábola, por isso é chamada paraboloide. Certo? Mesmo para z e y. Então, esse paraboloide ele é cortado pelo cilindro. Então, essa linha aqui é a corte desse paraboloide pelo cilindro. Então, esse corte devia parecer mais ou menos a parábola, não é? Parábola. Certo? E agora, essa linha aqui, que aquele cilindro corte, faz a corte do paraboloide. E essa linha aqui de trás, e isso aqui, quer dizer, o de baixo da paraboloide. Certo? Aqui esses traços mostram que ele, quer dizer, é como um acento. Tá? Um acento. Certo? Ele passa zero porque zero é a solução desse z igual a x quadrado menos y quadrado. Agora, é só usar, basicamente usar a coordenada x, y. O domínio é interior do círculo. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Certo? Então, se usar a fórmula, a gente primeiro precisa calcular a raiz quadrada dessa soma das derivadas em quadrado. Isso dá uma função que depende somente do R. E R é raio polar. X quadrado mais y quadrado, raiz quadrada. Então, isso mostra que nesse caso, em vez de usar x e y, nosso integral duplo, é melhor usar coordenadas polares, R e ângulo polar φ. E só precisa transformar a área no plano XY, pequeno pedaço de área, em pequeno pedaço de área polar. Usando essa fórmula aqui, substituir tudo no integral isso, e nós temos resultado. Quer dizer, integral duplo agora, o φ varia de 0 a 2π, e o R varia de 0 a 1. Isso é a função do R. Usando troca de variável, por exemplo, esse aqui, 1 mais 4R quadrado como nova variável, a gente pode integrar isso. Muito simples. Tudo bem? Isso é o resultado. Então, esse exemplo mostra que às vezes é mais útil passar para outras coordenadas, mesmo que a superfície é dada como função de x e y.
Isso pode também ser escrita como função do L e φ, né, se quiser, certo? Mas a simetria desse raiz quadrada mostra que é melhor usar essas coordenadas polares. Tudo bem. Próximo exemplo é superfícies que não são dadas explicitamente, quer dizer, dadas implicitamente, como função f do x, y e z igual a zero. Por exemplo, uma esfera pode ser dada dessa forma. E agora, como é que achar a fórmula para a área dessa superfície? Se nós ficamos na superfície, o df igual a zero, quer dizer, f não muda, f sempre igual a zero. E esse diferencial do f, essa fórmula aqui, então deve ser zero. Se nós mudamos x e fixamos y, muda o z, certo? E derivada parcial da z sobre x pode ser obtida dessa fórmula. Então a gente precisa dividir essa derivada por essa e pegar sinal menos, isso com essa derivada do z sobre x. Isso quer dizer a explicação da derivada da função dada implicitamente, z como a função de x e y. Substituindo essas fórmulas na fórmula do elemento da área, nós temos, após de um simples álgebra, o seguinte resultado. Aqui nós temos a raiz quadrada do módulo quadrado do gradiente do f. Né? E aqui derivado o módulo de derivado do f sobre z. Então, nosso resultado fica esse aqui. E a área é dada como essa integral, certo? Tudo é o mesmo aqui, domínio no plano x e y, né? Mas aqui tem o módulo dessa relação, gradiente do f sobre derivado do f sobre z. Por que é z aqui não é x e y? Porque nós integramos sobre x e y. Então, a gente pode trocar x e y e z, na verdade. A gente pode estar aqui derivada sobre x e aqui z e y, certo? Então, tem, na verdade, aqui três fórmulas. Se trocar x, y e z, que é troca cíclica, por exemplo, vai aparecer derivada sobre x, z de y, derivada sobre y, z de x, né? E essa fórmula. Então, eu tenho duas questões para você pensar em casa. Tem fórmula anterior, né? Essa é a fórmula para elemento, esse aqui. Então, verifica que a fórmula anterior segue dessa. Isso é mais simples. Mas tem outra questão, um pouco mais complicada. Essa fórmula aqui, ela tem explicação geométrica. Muito simples. Então, veja bem, aqui é o módulo do gradiente. Esse aqui é um componente do gradiente. Claramente, o inverso disso é menor do que 1, maior do que 0, né? Então, isso pode ser um cosseno de um ângulo. Então, a gente precisa pensar qual ângulo esse é e qual, geometricamente, a gente pode derivar essa fórmula, na verdade. Somente usando geometria. Pensando que dx dy, quer dizer, a projeção da área da superfície no plano xy, certo? Então, pensa sobre isso. Essa fórmula tem explicação geométrica muito simples. E talvez dessa fórmula a gente poderia começar a ter cálculo, depois derivar esse, quando a superfície é dada explicitamente. Tudo bem? Então, pensa em casa sobre isso. Próximo. Nós vamos ter um exemplo. Então, eu falei da esfera. Ela é dada implicitamente, certo? Como x quadrado, y quadrado, z quadrado, menos z quadrado igual a zero. Essa é a fórmula da esfera como raio L. Vamos calcular agora a área da superfície da esfera usando a fórmula anterior. Então, primeiro, o domínio claramente vai ser no plano x e y. A gente usa x e y como coordenadas. A nossa superfície e o domínio D vai ser o interior do círculo com raio L. Só que precisa lembrar agora, ó, veja bem, que a esfera ela tem que ser por cima do plano XY e por baixo do plano XY. Tem duas partes. Precisa lembrar que duas partes da esfera existem. Né? Se usar x e y e um domínio, certo? Cada ponto da XY corresponde a dois pontos na esfera, de cima e de baixo do plano XY. Então, temos gradiente do f, é fácil calcular, a gente já sabia como. Né? É 2, o módulo do vetor do ponto na esfera. O que é vetor do ponto na esfera? É raio, né? O módulo dele é raio. Né? 2G, esse é constante. Derivada sobre z é 2 módulo z. Então, é agora que a gente vai achar o z dessa fórmula. Então, preciso, na verdade, resolver essa fórmula, certo? Então, nós temos 2... que 2 aqui, raiz quadrada L quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Esse é o módulo do z, certo? Para ambas partes, esse é o módulo do z, certo? Z positivo ou negativo, não importa, aqui é o módulo.
Então, nós temos a fórmula para a área da superfície. Esse 2 devido a duas partes da superfície, de cima e de baixo. E essa é a nossa fórmula. O domínio é interior do círculo raio L. Calculando, substituindo esses valores aqui nessa fórmula, nós temos esse resultado. Observa que aqui aparece x² mais y². Aqui tem possibilidade de calcular esse integral em outras coordenadas. Coordenadas podem ser polares, por exemplo, aqui é raio polar, ou esféricas, ângulos esféricos, coordenadas esféricas. E vou usar esféricas, e em casa a gente pode tentar coordenadas polares e ver o resultado também, como a gente fez no exemplo anterior. Então, vamos usar coordenadas esféricas. Então, nós temos dois ângulos, θ e φ. Θ é ângulo entre raio e eixo Z, e φ é ângulo polar no plano XY. E ele é o raio é constante nas coordenadas esféricas, é ele. Então, dois coordenadas são dois ângulos aqui. Para transformar elemento da área em coordenadas esféricas, nós precisamos calcular jacobiano. Jacobiano é determinante de matriz 2×2 composta de derivadas parciais, escrita aqui de forma, quer dizer, simbólica. Nós temos derivadas do x e y sobre θ e φ. Calculando derivadas, nós temos determinante dessa matriz. L quadrado é multiplicador comum, certo? Aparece ele em cada fileira, em cada coluna. Então, o determinante vai ser L quadrado. Calculando esse determinante, nós temos a fórmula, essa aqui. E agora, só precisa transformar isso em coordenadas esféricas, esse raiz quadrada. Isso pode ser feito de dois jeitos. A gente pode substituir x e y² aqui mesmo, ou usar essa fórmula antiga, lembrando que é z de L na cosseno do θ. Nós temos esse 2L gradiente do f, o módulo, certo? E aqui, então, de verdade, deveria ser módulo de baixo. Esse já é o módulo do gradiente do f, certo? E aqui, 2G de cosseno do θ, nosso 2Z. Então, a gente observa que 2G ele cancela cosseno do θ, ele é positivo, porque aqui é importante. Variação dos ângulos. O θ varia somente de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque pegamos somente a parte da esfera acima do plano XY, né? Lembra que tem duas partes, aqui 2, certo? Por isso, cosseno é positivo, cancela. E o φ varia como ângulo polar, de 0 a 2π. Então, nós temos um integral duplo muito simples, que cancela tudo, resta somente seno do θ. L quadrado, coeficiente comum, aqui é 2, então a integral é fácil calcular, e tem a resposta esperada, né? 4π L quadrado, né? Quem esperaria outro? Agora, no exemplo anterior e no exemplo do paraboloide, nós já temos que usar outras coordenadas do que x e y. Nós usamos coordenadas polares e coordenadas esféricas, na verdade, dois ângulos esféricos. Porque a superfície tem dois parâmetros. E o raio, no caso das coordenadas esféricas, era constante, certo? Então, vale a pena, então, definir a fórmula para a superfície dada como função de dois parâmetros arbitrários, u e v, qualquer que seja. Tá? E nesse caso, como é que vamos achar a fórmula? Do mesmo jeito como a gente fez na primeira página. Nós temos vetor do ponto na superfície, onde x, y e z são funções de dois parâmetros, u e v. Certo? E o domínio, nesse caso, da parte da superfície cuja área precisa calcular, deve ser dado nesses parâmetros, no plano u e v. Dois vetores tangenciais da superfície podem ser calculados dessa forma. Primeiro, derivada parcial sobre u e derivada parcial sobre v. Aqui nós não multiplicamos du e dv, mas eles estão aqui, certo? E então, a fórmula para a área vai ser essa, certo? No caso xy, tinha x e y. Tá? Não muito mudou para dois parâmetros arbitrários. Como eu falei, qualquer dois vetores, nesse caso, esse multiplicado por du e esse multiplicado por dv, podem servir para definir aquele paralelogramo pequeno tangencial à superfície. Isso que nós usamos aqui para achar essa fórmula. Então, qualquer que seja essa parametrização, a fórmula vai ser esse. Vamos então recalcular a área da esfera, é o último exemplo, né? Usando essa abordagem
usando as mesmas coordenadas esféricas, certo? Então, nós temos x, y e z em coordenadas esféricas, dois ângulos variáveis e r constante. Calculamos derivadas, né, parciais, calculamos produto vetorial desses derivadas, a gente deve saber como fazer, né? Pegamos módulo, quer dizer, componentes que são os componentes em quadrado, raiz quadrado, nós temos isso. E aqui dá para tirar seno quadrado, ver que cosseno quadrado mais seno quadrado resta. Isso dá 1, então a raiz quadrada do seno quadrado. E o seno, ele é sempre positivo. Observa nesse caso que nós temos coeficiente 2, não. Por que nós temos 2 aqui? Porque nossos ângulos variam por completo. Quer dizer, o θ varia de 0 a π e φ de 0 a 2π, certo? De 0 a π. Por isso, nós pegamos toda a esfera nessa parametrização. Quer dizer, para cada ponto da esfera, tem dois ângulos. E para aqueles valores de dois ângulos, tem somente um ponto na esfera. Isso é a parametrização completa da esfera. Diferente do plano XY, para o qual nós precisamos quebrar a esfera em duas partes. Então, nós precisamos quebrar, não. A resposta é a mesma, né? Adivinha que deve ser a mesma. Tudo bem. E por último, nós vamos ver agora uma superfície que tem eixo de simetria, certo? Então, a esfera é uma superfície que é completamente simétrica, né? Tem qualquer eixo que passa ao centro é eixo de simetria, né, da esfera, certo? Também cabe nesse exemplo, mas a esfera é muito simples para calcular sem usar essa abordagem. Então, essa abordagem funciona para superfícies de revolução, quer dizer, superfície que tem eixo de simetria. Nesse caso, eixo a gente vai escolher sempre eixo paralelo ao eixo z, certo? Nossa superfície é isso aqui. Então, essa superfície pode ser criada pegando essa linha aqui, e quer dizer, girando ela em torno do eixo z. E a gente vai ter exatamente essa superfície. Quando a gente gira essa linha, que é, por exemplo, se nós pegamos ela no plano x, z, é z função do x, né? Dá para ver aqui, mudando x, a gente muda z. Mas quando a gente gira, qualquer ponto tem um raio, distância entre eixo e o ponto na superfície. Esse é o raio polar. Então, z vai ser função do raio polar. Certo? É óbvio, né? Porque tem simetria de rotação. Então, se z é igual a f do x, quando y é igual a 0, essa é a nossa função aqui. A superfície vai ser dada como z função do r. E já qualquer ponto x, y. Quer dizer, r igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Raio polar. Então, a superfície que tem essa simetria pode ser chamada superfície de revolução, ao contrário. Então, se nós temos superfície dada nessa forma, onde f é função arbitrária, ou pode ser z igual a f do r, raio polar, a gente pode chamar essa superfície de revolução. Para essa superfície, a fórmula simplifica, fórmula geral. Então, nós usamos dois parâmetros, adivinha qual? Né? O raio polar e ângulo polar. Porque já temos um z que é função do r somente. Então, faz sentido usar, para evitar essa simetria, usar r e φ. Então, nós temos x igual a r cosseno do φ, y igual a r seno do φ, z igual a f do r. E pegamos dois vetores, né, tangenciais da superfície. Esse e esse aqui. Lembra que deve ter dr e dφ depois quando nós calculamos a área. Né? Calculamos produto vetorial, que é fácil de fazer, a gente deve saber como fazer isso aqui. O módulo quadrado disso vai dar x quadrado mais y quadrado nesse quadrado, né? Esse vai dar r quadrado, e aqui também r quadrado. Então, r quadrado, a gente pode tirar até que dê integral. Esse integral vai ser aqui, acima, certo? Desse aqui. Desse raiz quadrado no r. E agora, o domínio. Domínio nas coordenadas φ e r é assim. Φ varia de 0 a 2π e r varia de r1, quer dizer, o menor r, que está aqui, até maior r que está aqui, certo? Então, nessas coordenadas, o nosso domínio é retangular, certo? Não é o círculo, porque esse domínio no plano xy. Nessas coordenadas é retangular. Então, a integral é muito fácil de calcular. Primeiro, nada depende do φ aqui, né? Então, a integral do φ dá 2π. E somente isso depende do r. A integral do r
é integral único, né? Quer dizer, somente uma variável, certo? De menor a maior. Se inverter, vai ser negativo. Então, sempre começa de menor a maior, né? Tudo bem? Lembra que no início nós falamos que esses dr e dφ devem ser positivos para a gente tirar eles do módulo, né? E por isso esse deve ser positivo, quer dizer, variar de menor a maior. No geral, superfície da revolução pode ter continuação aqui. Por exemplo, vai para cima, também tem... Quer dizer, inverter isso para cima, e vai ter duas partes iguais, né? Nesse caso, você não pode pegar de esse R até esse, porque é o mesmo, né? Ele deve variar. Quer dizer, para cada R, deve ser somente um valor do Z, certo? E se tem para dois R, para o mesmo R, dois valores do Z, a superfície não pode ser dada como essa função. Nesse caso, a gente pode quebrar ela em partes, quer dizer, cortar, quando essa curva, por exemplo, a função z do R aumenta, a gente deixa aumentar até que ela para de aumentar, começa a diminuir. Quando ele começa a diminuir, quando a derivada do z sobre R é igual a zero, nesse ponto a gente corta. Então, se cortar, a gente somente pode somar as áreas, né? Pode ser que precisa fazer vários cortes. Tem várias partes nesse função. Quer dizer, a função deve ser única. Quer dizer, para um valor do R deve ser 1.z, certo? É só somar as áreas depois e a gente vai calcular a área total. Então, questões para vocês pensar. Questões são assim, ó. Primeira questão. Tem superfície muito simples, superfície de revolução, certo? Que não pode ser dada nessa forma. Então, a gente já deve adivinhar qual. Z igual a f do R, Z igual a f do raiz quadrada x quadrado mais y quadrado, certo? Qual superfície? E como é que calcula a área nesse caso? Eu vou dar uma dica. Nesse caso, parâmetros a gente pode usar arbitrários. A gente usou aqui R e φ, porque o Z é a função do R. Era dada assim. E se não dada assim? Se não pode ser dada assim? Usar outros parâmetros. Então, qual parâmetro? Se ficar com coordenadas polares, qual parâmetro outro a gente pode usar? Pensa sobre isso. Então, segunda questão é um pouco mais complicada. Essa fórmula final que a gente temos aqui pode ser derivada usando somente geometria. Quer dizer, olhando nessa figura aqui, a gente pode derivar essa fórmula imediatamente, certo? Como é que faz isso? Pensa sobre isso. No século III antes de Cristo, Arquimedes conseguiu fazer exatamente isso, derivar essa fórmula, e calculou várias áreas de várias superfícies de rotação. Certo? Pensa sobre isso. Tudo bem, então, nós terminamos aqui essa aula. Essa aula, ela corresponde um pouco, quer dizer, mais ou menos, a capítulo 12, eu vou abrir aqui, do Apóstolo, né? Integrais de superfície. Nós temos integrais de superfície, aqui vários desenhos, tem várias fórmulas, acho que cobri tudo que tem aqui, certo? Só que notações aqui até que correspondem, né? Só que aqui, nosso módulo, na verdade, esse é duplo aqui que tem. Primeira coisa. Segunda, eu vou colocar essa aula já no Edmodo e vou duplicar também, colocar no site antigo. Essa aula, quer dizer, em PDF, mas vai ter também vídeo no YouTube. O link vai ser também em ambos sites, no Edmodo e no site antigo. Você vai achar esse link para o vídeo, certo? E vou colocar também a lista 2. A lista 2 ela é quebrada em partes. Tem primeira parte sobre áreas de superfícies. Acho que exercício A1 a 5. A gente pode já pensar e resolver. Então, para hoje é isso. Então, essa aula para essa semana. Semana que vem vai ter 2 aulas, no início e no fim. E depois adiante vai ter assim, mais ou menos no início, quer dizer, até quarta-feira, e até sexta-feira no fim da semana, certo? O acesso vai ser contínuo, então a gente pode olhar no tempo livre, quando quiser. Tudo bem, tchau, abraço.